Militar americano acusa Trump de ser um agente russo. Gente, essa história vem rolando há um tempo. Desde 2016, quando ele ganhou a primeira vez, e agora, gente, o bicho tá pegando. Porque como ele se colocou contra a Ucrânia e a favor do Putin, agora essas pessoas que tinham alguma dúvida não tem mais nenhuma. Vamos ver essa história. Vem comigo ver os motivos pelos quais o Trump pode ser, sim, um agente russo. Sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, que tá russo. Em 2019, o Max Boot, que é um jornalista, que ele é meio famoso, assim, pesquisar essas coisas, ele escreveu um artigo dizendo as 18 razões que o Trump poderia ser um agente russo. Um agente russo, gente, quando eu falo um agente, não é um agente tipo assim, ele foi treinado pelos russos, não. Em inglês é diferente, são duas palavras diferentes. É Russian agent, que seria o agente, e o Russian asset. Asset é tipo como se fosse assim, a propriedade de alguém. Porque a KGB faz o seguinte, a KGB no passado, ela infiltrou em homens de negócios nos Estados Unidos. A KGB queria ter alguma influência. Então, o que vem? Vem esses espiões ou agentes da KGB, vêm morar nos Estados Unidos e começa a circular, né, nessas coisas e tal. E ficam tentando achar pessoas que têm poder e influência para comprar elas, para poder usá-las quando necessário. Então, as pessoas acusam o Trump de ser esse Russian asset, de ser propriedade russa. Bom, em primeiro lugar, o Trump tem uma longa história de comércio com a Rússia, uma longa história de finanças com a Rússia. De 2003 a 2017, pessoas russas compraram imóveis e coisas do Trump, tudo com dinheiro vivo, mais de 86 transações, tudo com dinheiro vivo. Segundo, um sinal de lavagem de dinheiro nas propriedades do Trump. Em 2018, Trump faz a seguinte afirmação. Em 2008, né, ele nem era candidato a presidente, nada. Ele falou, os russos têm uma parte desproporcional dos meus clientes, dos meus negócios. Então, em 2008, ele afirmou que ele faz mais negócio com russo do que com qualquer outra pessoa. Em 2014, o filho do Trump, o Eric Trump, ele falou assim, a gente não acredita nos bancos americanos. Todos os fundos que a gente precisa vêm da Rússia. O filho dele falou isso em 2014. E o ex-advogado do Trump, o Michael Cohen, que foi preso e tudo, e hoje ele é um super ativista contra o Trump, ele confessou, né, o crime nisso. Ele falou que o Trump estava querendo construir uma Trump Tower durante a campanha de 2016 com a ajuda de um ajudante do Putin, com a ajuda de um associado do Putin, diretamente do Putin. Falou isso na deposição dele. E esse tipo de negócio é super usado para as agências de inteligência e deixa o Trump vulnerável à ameaça. Tipo assim, eu posso denunciar, a gente está fazendo um negócio aqui, entendeu? Então o Trump fica no bolso deles. Bom, os russos interferiram nas eleições de 2016 para ajudar a eleger o Trump, isso daí é amplamente documentado já. Bom, em 2016 o Trump encorajou os russos a invadirem o e-mail da Hillary Clinton. E ele falou isso, acho que foi até num debate que ele falou, Rússia, se você está escutando, solta os e-mails dela. Logo depois, vazou. O Trump tinha 101 contatos em comum com agentes russos. E o time do Trump, a equipe do Trump, tentou esconder todos durante as eleições. Em 9 de junho de 2016, ele se encontrou na Trump Tower com um emissário do Kremlin, né, um emissário do Putin, que estava prometendo entregar para ele sujeira da Hillary, para ele poder usar na campanha. A campanha do Trump também, em 2016, estava muito cheia de gente que é ligada a Moscou. Muito ligada a Moscou, que todo mundo desconfia que tem ligações um pouco demais. O cara que organizou a campanha do Trump fez de graça. E ele tem dívida pesada com oligarcas russos, com os oligarcas russos. O associado do Trump, o Roger Stone, ele estava em contato com o contato russo do Wikileaks. E ele disse, antes dos e-mails da Hillary vazarem, que ia vazar. Porque eu não sei se vocês lembram, em 2016, na campanha, uma coisa que meio que acabou com a Hillary foi o vazamento de e-mails, que aconteceu uma semana antes da eleição. Então, eles esperaram para soltar no momento ideal e tal. Foi tudo para ajudar o Trump. O Trump, quando ele estava na primeira eleição dele, ele tinha um cara, o Comey, um investigador, que estava investigando a Rússia e tal, essas coisas. E o Trump mandou ele parar.
E ficou falando pro embaixador da Rússia, contando vantagem, falando que fez o cara parar e tal. E ainda compartilhou mensagem secreta com esses embaixadores aí da Rússia. Então ele impediu os russos de serem investigados. E ele nega que os russos teriam ajudado ele a se eleger em 2016, porque ele perguntou pro Putin e o Putin falou não. Ele falou, não, eu acredito no Putin. E ele, na primeira eleição dele, agora também, ele é alguém que fica atacando os aliados americanos, a Europa, a Ucrânia agora, a NATO, né? A união bélica, né, desses países da Europa e Estados Unidos. E tudo que ele faz, essas coisas, ele critica tudo que, curiosamente, fica bem para a Rússia. E o Trump, ele apoia líderes que são pró-Rússia, como o Viktor Orbán, da Hungria, e a Marine Le Pen, da França. E, assim, o Trump, ele xinga todo mundo, fala de todo mundo, mas o Putin, ele só elogia. E o Trump, ele também ele sempre fica tentando esconder as conversas que ele tem com o Putin. Então, ele não deixa os ajudantes junto, tal. Fica um mistério. Ninguém sabe o que ele falou. E esses encontros, geralmente, eles tem mais gente, sabe? Esses encontros de presidentes. O Trump defendeu a invasão do Afeganistão e ele fica sempre repetindo os pontos que os russos, né? A propaganda russa. Ele repete muito a propaganda russa. O Trump tirou as tropas da Síria, né? Que abriu caminho para a Rússia. O Trump, quando ele era presidente, ele não fez nada no ataque russo à Ucrânia, que foi, né, no começo, antes da guerra estourar. E o Trump, ele ativamente quer criar caos no governo. Ele faz de tudo, demite os outros, fala merda, solta vídeo, não sei do que, posta merda. Alguns agentes da CIA, né, alguns agentes da CIA falaram isso já no passado. Falaram que o Trump é um agente russo. O outro falou que ele é um idiota manipulado por Moscou. Enfim, essa história tem muito mais detalhes, gente. O Trump está enrolado com a oligarquia russa e com lavagem de dinheiro há muito tempo. E isso é uma coisa, ele está passando tanto pano pro Putin com essa história da Ucrânia, tá deixando os americanos de cabelo em pé, porque os americanos têm medo dos russos, sabe? Porque os russos, eles sempre quiseram meio que destruir os Estados Unidos, né? Eu acho que a Rússia nunca engoliu a hegemonia americana. E também o Putin, com certeza, ele tem aspirações imperialistas, que ele quebre uma outra nação que é também imperialista. Para ele é interessante. Então, tem um cara que até peguei um livro dele aqui que eu comecei a ler, mas eu não sei se eu vou ler inteiro, não, porque que é esse livro aqui, ó, que é esse Malcolm Nance, que era da inteligência americana, né? Um cara, ele é um expert em terrorismo, inteligência, essas coisas. Ele fala, ó, The Plot to Hack America, o plano para hackear os Estados Unidos. Como o Putin, os espiões do Putin, os cyber-espiões do Putin e o Wikileaks tentou roubar as eleições de 2016. E aí, ele fala várias coisas, tipo assim, ó, ele traz nesse livro que a primeira coisa o primeiro registro que se tem de Trump com os russos foi uma compra grande de televisões, porque como o Trump é dono de hotel, ele precisa de muitas televisões, certo? E aí ele comprou essas televisões desses russos aí, um preço muito barato, um troço meio estranho, um negócio que parecia lavagem de dinheiro. Então eu acho que esses russos chegaram aí, viram no Trump alguém que tinha entrada, porque o Trump é rico, ele tem entrada no americano, aqui nos business americanos, ele tem uma entrada. Trump foi o melhor amigo do Jeffrey Epstein por mais de 10 anos, que também tem umas ligações estranhas com a Rússia. E esse cara, esse Malcolm Nance, esse que escreveu o livro, ele jura de pé junto, ele não tem nenhuma dúvida, ele tem nenhuma dúvida de que o Trump é um asset russo, ele é uma propriedade russa, ele é um contato russo. E é inimaginável você pensar nisso, né? Se for mesmo, é o maior hack da história do mundo. É a maior conquista de um outro país da história. Se realmente isso, mas assim, as ligações, gente, as coincidências são muito grandes. Não, você entende? Desde 87, o cara fazendo vários business, uns business super esquisitos, lavagem de dinheiro e tal. É isso. Eu acho que o Trump se vende fácil para poder ganhar dinheiro. Fácil, fácil, fácil. Não duvido de nada, não. E você acha que ele é um agente russo ou não? Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link está aqui na descrição.